Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Professora Nelly Marinho, e vamos começar de novo falando sobre mais um transtorno de aprendizagem. E hoje nós vamos falar sobre autismo, isso mesmo, tanto o autismo como o TDAH é um dos transtornos mais conhecidos. Portanto, preste atenção, anota aí, você que está lavando uma louça, você que está aí organizando alguma coisa, então você que está mesmo sentado para ouvir essa aula. Lembrando que eu já quero começar esse vídeo dizendo que as crianças que têm um transtorno, seja autista, seja o TOD, seja o TDAH, elas são seres humanos também, que têm personalidade, que têm a sua maneira de ver, a sua maneira de sentir. Às vezes, nós queremos colocar eles dentro de uma sacola e achar que todos eles são iguais. Todo autista é igual a todo autista. Todo TDAH é igual a todo TDAH. Só que não, gente, não é assim. Eles vão ter algumas características, né, que são similares, que são características que vão dizer que ele tem aquele transtorno, mas não é só o transtorno que ele vai carregar. Ele vai carregar uma personalidade, ele vai carregar as suas próprias características, ele vai carregar aquilo que ele gosta, aquilo que ele sente. Então, na verdade, essas crianças que são às vezes colocadas dentro de uma sacola englobada, como se todos fossem iguais, não são iguais, porque nós somos únicos. Todo mundo tem uma digital. Até os autistas, eles têm a sua própria digital. A digital dele não é igual à digital do outro só porque eles têm a mesma comorbidade, só porque eles são autistas. Então, por que a senhora está começando esse vídeo falando isso, professora? Porque o que eu mais escuto é, todos eles são iguais. Não. Porque às vezes a ferramenta que você usa para um não vai dar certo para outro. Às vezes tem um que gosta de colecionar dinossauros, outro já gosta de colecionar carros, outro já gosta de colecionar papéis, enfim, vai depender de cada um. Então nós não podemos colocar eles como iguais a todo mundo, porque nem nós somos iguais a todo mundo, todos nós temos a nossa identidade, tá bom? Bom, o autismo trata de um termo empregado pela psiquiatria para nomear comportamentos humanos reunidos ao redor de si mesmo, replicados para a própria pessoa. O termo vem da palavra grega que é autos, que quer dizer por si mesmo. O autismo é conhecido como TA, ou seja, transtorno do espectro do autismo, por apresentar vários sintomas diferentes da socialização inadequada, bem como dificuldade de comunicação, interação e interesses restritos. Por conseguinte, é denominado o espectro por haver uma porção de condições que englobam desde níveis mais leves até níveis mais profundos, tá? Vamos lá. Esse ponto aqui. Lembrando que quando o diagnóstico sai, ele vai dizer qual nível é essa criança. É nível 1, leve. É nível 2, moderado. É nível 3, é o mais grave, né? Então, às vezes, quando nós temos uma desconfiança que aquela criança é autista, quando vai passar por uma análise, é só nessa análise que vai ser identificado qual nível ela se encaixa mediante o seu comportamento que foi analisado, as características que ela tem para poder dar esse diagnóstico se é nível 1, nível 2 ou nível 3, tá bom? Mais leve até os níveis mais profundos de comprometimento nestas conexões, tá? Resultando em diversos tipos de autismo, vou repetir de novo. Resultando em diversos tipos de autismo, que podem diferir bastante de pessoa para pessoa, tá bom? No Brasil, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo tem conseguido cada vez mais adeptos, cada vez mais pais, mães, tios, professores, pessoas que levantaram essa bandeira, pessoas que estão juntos para quê? Para que essas crianças sejam notadas e que hajam mais comprometimento da sociedade, da educação, do ministério, né, da prefeitura, enfim,
do governo, do Estado em si, para que eles notem que essas crianças precisam de um amparo, que os pais precisam desse amparo, tá bom? Em 2010, pela primeira vez, a data foi lembrada em 2 de abril, com iluminações em azul, cor definida para o autismo. Professora, qual é a cor que é do autismo? O azul, tá bom? É a cor azul. De vários prédios e monumentos importantes. A primeira organização brasileira foi a Associação de Amigos do Autista, AMA, em São Paulo, oficialmente fundada em 8 de agosto de 1983. Professora, a senhora está querendo dizer que todo esse grupo, toda essa ação não é agora, não é algo recente, não. A primeira foi em 1983, por um grupo de pais, a maioria com filhos portadores de autismo. Esses pais tinham como propósito acolher, informar e, sobretudo, capacitar famílias. Quando a família recebe o diagnóstico, ela não vai saber o que fazer. E muitas das vezes ela vai se desesperar a tal ponto de achar que o filho vai até morrer por ter autismo. Ela acha que ela não tem capacidade para cuidar, para lidar dessa criança. E de uma certa maneira vai trazer ali uma confusão, né, mental para aqueles pais, para aquela família que não estavam preparados para ter uma criança autista. Por quê? Toda mãe, gente, toda mãe, quando ela engravida, e se fosse um sonho, se for algo que ela tentou muito, o pai também quer muito essa criança, e acaba que quando ela tem esse filho, e ela vai descobrindo que esse filho é autista, ela vai ter o quê? Que fazer o velório do filho perfeito. Professora, eu não entendi o que a senhora falou. Gente, presta atenção, isso aqui é psicanálise, eu vou falar um pouquinho para vocês, para você entender, tá? Vamos lá. Todos nós vamos criar um filho perfeito. Todos nós vamos criar um filho, idealizar uma criança saudável, né? Uma criança linda. Então nós vamos idealizar um filho perfeito. Quando esse filho nasce e não é o filho perfeito que foi idealizado, nós precisamos fazer o luto do filho perfeito para que só assim venhamos aceitar o filho que veio para nós. O quê? Com algumas dificuldades, que precisa de uma atenção maior, de um conhecimento maior. Porque se os pais não fazem isso, eles vão ter uma dificuldade maior de cuidar e de lidar com aquela criança. Se você tiver ficado com dúvidas sobre esse ponto, você pode deixar a pergunta. Professora, tem como a senhora fazer um vídeo falando mais sobre isso? Que eu falo, tá bom? Por quê? Porque isso é importante quando você idealiza algo muito forte, quando você idealiza algo com uma expectativa muito grande e você acaba não tendo isso, você vai se frustrar. E quando você se frustra, automaticamente você vai rejeitar, você não vai querer aquilo que foi dado para você. É por isso essa é importante de fazer de novo o luto do filho perfeito. Quando você descobre que ele é autista, você precisa agora mudar a sua rotina, você precisa mudar as suas convicções, você precisa mudar o seu conhecimento, você precisa fazer uma mudança radical, não só na casa, não só no contexto familiar, mas em si, trazer conhecimento, cuidar de você mesmo, para que você possa ter essa informação. A sua saúde mental tem que estar boa para que você possa ajudar o seu filho ou a sua filha. Portanto, é importante saber disso, ter informações para que você, pai, mãe, professor que está me assistindo, faça esse luto para que você venha agora olhar para esta criança que chegou na sua vida na perspectiva de trazer para ela uma vida significativa, tá bom? Vamos lá, gente. Bom, gente, vamos lá. Então, esse era o intuito dessa associação, trazer essas informações para os pais, como trabalhar com eles depois de receber a notícia, né? Auxiliá-los, porque até hoje, gente, nós estamos em 2024, até hoje os pais muitas das vezes pegam o diagnóstico do filho e não sabem o que fazer, não sabem a quem recorrer. Infelizmente, nós não temos ainda tantos profissionais para a demanda que existe, né, de crianças com autismo, nós não temos ainda
profissionais adequados, tá? Adequados para receber essa demanda. Nós temos poucos profissionais bons, mas são poucos o tanto de diagnóstico que sai, o tanto de crianças que ainda não têm diagnóstico, né? A rede pública, infelizmente, ainda é muito difícil esse acesso, tem que esperar muito tempo, né? Muitos pais, muitas mães, às vezes, têm que se esforçar para poder pagar, para poder ter esse diagnóstico, mas e aí depois, né? Tem que ter acompanhamento, tem profissionais que têm que auxiliar essa criança, ele tem que fazer acompanhamentos mensais. Então, gente, é uma situação muito difícil para quem pega isso no colo e não sabe como agir, não sabe como fazer. Então, essa instituição, o intuito dele era ajudar, era trazer essas informações para esse público, tá? Enfim, com papel social e de pesquisa ampla de ajudar todas as famílias com autismo da cidade, do estado e do país. Então, no Brasil, não havia uma organização para este fim, por isso eles tomaram essa iniciativa. Pois bem, é comum indivíduos que têm autismo ser conhecido como pessoas tímidas ou esquisitas e terem menos oportunidade se não forem tratadas. No entanto, devemos acreditar que mesmo essas crianças que são conhecidas como tímidas e esquisitas, elas precisam sim de um lugar e elas têm direito a um lugar neste mundo, tá? Insistir desde cedo na evolução e sobretudo na capacidade das pessoas que se encontram dentro do espectro. Gente, o transtorno autista, o TA, trata-se de uma condição em que a criança apresenta certos prejuízos de comportamento, interação social, bem como na comunicação ou, por exemplo, na aquisição de linguagem verbal e não verbal, tá? Alterações na cognição e presença de comportamentos repetitivos ou estereotipados. Vamos lá. Repetitivos, comportamentos repetitivos que vai fazer sempre a mesma coisa, tá? Por exemplo, eu tinha um aluno que além dele fazer repetitivo, tinha um comportamento também estereotipado. Ele sempre fazia assim, Peppa Pig, Peppa Pig. Só falava Peppa Pig, né? E pegava e ficava repetindo, né? Com a mão, Peppa Pig, Peppa Pig. Portanto, gente, quando nós temos esses alunos, temos essas crianças, ela vai ter algumas características. Quais são essas características? Quais são os sinais, professoras? Lá vai. Muitos sinais, olha só. Reduzida manutenção do contato visual, atraso na aquisição da linguagem, não responder ao chamado pelo nome, parecendo surdo, risos e movimentos pouco apropriados e repetitivos, constantemente ou quando entusiasmado, manipulação de dedos ou mãos de forma peculiar, repetição constante para si mesmo de frases e conteúdos que ouve de diálogos, desenhos animados, filmes, documentário e etc. Produção frequente de vocalizações sem uso funcional, isolamento social, interagindo menos do que o esperado para crianças da sua idade, preferência por interações com adultos, conversando por muito tempo sobre tópicos avançados para sua faixa etária. A interação comunicativa e a interação ocorre preferencialmente para suprir as suas necessidades ou explanar os tópicos de seu interesse. Manipulação de objetos e brinquedos de maneira não habitual, presença de respostas anormais e barulhos e tato, prejuízo da crítica em relação às situações de perigo, capacidade de imaginação, fantasia, criatividade reduzida, interesses específicos, muito exagerados que comprometem as interações sociais com colegas e rigidez no comportamento e rotina são alguns traços comportamentais de um autista. Olha aí, gente, né? Muita coisa, muitas características e muitos sinais para identificarmos uma criança com autismo. Vamos lá dar
dar continuidade, dá uma pausa, bebe uma água e vamos para a próxima aula.